Parte 4 do livro Cartas de uma Morta. Famintos de luz e de paz. Em quase nenhuma das personalidades que se me deparavam aos olhos via a auréola de glória que a posteridade lhes havia dado. Ao contrário, pude constatar que números daqueles que são venerados pelos homens com o incenso de um falso patriotismo não passavam de míseras almas fracassadas em seus bons propósitos, conservando-se, além dos véus físicos, famintas de luz e de paz. O que mais me comoveu nos quadros animados que eu via da existência coletiva da nacionalidade foram os rasgos de heroísmo, os romances de miséria e dor, as páginas sangrentas da escravidão do Brasil. Vi seres crucificados em suplícios dantescos, perseguidos por dores lacinantes, infligidas por senhores desalmados e cruéis. Mas pude saber também que naquelas vestes de infortúnio e padecimentos se ocultavam antigos dominadores e verdugos da humanidade, em eras de antanho, os quais resgatavam penosamente as dívidas de outrora. Os déspotas à procura da redenção moral. Poderosos e déspotas romanos, inquisidores da igreja, algozes das coletividades, inúmeros tiranos de todas as épocas buscavam a purificação pelos trabalhos do cativeiro, dominando climas bravos, devassando florestas inóspitas e afrontando vexames na procura de sua redenção moral. Momentos iniciais da colonização do Brasil. Minha visão estendia-se mais e mais e vi o solo brasileiro habitado pelos aborígenes, admirando as suas bizarras manifestações de crença, sua maneira especialíssima de viver. Vi a chegada dos primeiros colonizadores e a luta que se travou entre eles e os naturais. Auscultando os pretéritos longínquos, tenho pessoalmente razões para acreditar que o continente americano nada tinha de novo e que foi das suas grandiosas extensões que saíram aos mogotes os imigrantes para a criação dos surtos civilizadores de outras terras. Era para mim, portanto, um mundo novo de sensações, poder regredir ao passado, sentir a ansiedade dos agrupamentos coletivos e vibrar com a sua vida intensa. A fervorosa invocação a Horus. Certa ocasião eu quis experimentar se não poderia haver algo fora dos assuntos relacionados com o recanto do mundo em que vivera. E tomei para isto um antigo documento guardado por egiptólogos com atenção e carinho. Tratava-se de um papiro que trazia uma inscrição essa palavra aqui sempre me enrola. Trazia uma inscrição hieróglifica, da qual não pude saber de relance a expressão textual. Todavia, revirando-o nas mãos, senti alguma coisa de extraordinário. Entrei em relação com o estado vibratório de seu antigo possuidor, quando ali grafara o complicado texto, e soube logo que se tratava de uma fervorosa invocação a Horus, formulada por um sacerdote tebano em momento de angustiosa expectativa. O que senti então foi algo comparável ao que experimentam todos quantos possuem o dom da psicometria. No Antigo Egito, relacionei-me com a existência do sacerdote em apreço e senti as suas impressões no instante em que formulara sua rogativa. Vi ao meu lado a grande pirâmide e não muito longe divisei o vulto da esfinge gigantesca no deserto de areia. Porém não trazia em si o vestígio do tempo e das tempestades. Sobressaía de seu aspecto imponente, grandioso, o esplendor das eras faraônicas.
Lobriguei no corpo majestoso da pirâmide uma porta lateral, onde penetrei acompanhando aquele sábio egípcio em suas meditações profundas. Atravessei corredores sinuosos e câmaras escuras, repleta de ar sombrio, como se fossem povoadas de espectros ameaçadores. Chegada a certa altura, desci por caminhos tenebrosos, onde haviam os maiores perigos para uma alma encarnada. Símbolos terríveis se apresentavam àquele iniciado e admirei a coragem desse homem de nervos férreos, que não temia a sombra e a ameaça e a morte. Através de peripécias inenarráveis, chegamos a um templo subterrâneo de regulares proporções, entre cujas paredes se abrigavam muitos homens silenciosos, bizarramente trajados. Eu vi, porém, junto deles muitos seres espirituais, e dentre os presentes destacava-se a figura majestosa e complacente de um velho que, certamente, era o supremo hierofante ou o grande sacerdote da comunidade. Vi-o estender os braços horizontalmente, pronunciando palavras no idioma para mim ininteligível, mas das quais pude alcançar a essência, penetrando-lhe o pensamento. A vida, eterno fenômeno dos jogos vibratórios. Assisti a cerimônias extravagantes e esquisitas, regressando depois determinadas pelos mesmos caminhos a que me referi. Aquele iniciado, ao grafar as ideias no papiro, experimentava a lembrança dos seus venerados mestres. As vibrações da sua mente haviam impregnado aquele objeto e a sua prece estava ali patente e imortal. Concluída a minha experiência, ouvi a voz do meu guia exclamar: "Considera, minha filha, como todas as coisas têm a sua história. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios e tempo virá em que as almas na Terra compreenderão o papel do espírito na sua esfera infinita de influenciação. Nessa era nova, os homens verão mais além e hão de construir com os seus conhecimentos a felicidade eterna." Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, porque, naquele dia, fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso pela sua amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se às matérias delicadas da sua constituição com os elementos grosseiros, característicos da Terra. Uma vasta superfície como um campo divino. Tínhamos sob os nossos olhos a claridade que se espalhava. Iluminando, era abundante, mas não ofuscava, de forma que sobre as nossas frontes víamos o zimbório celeste recamado de estrelas tremeluzindo. Mais me impressionavam, porém, as flores estranhas de bizarros contornos que espargiam no ambiente um capitoso aroma. O lúcido mensageiro do Senhor. Parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profundamente nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar, agradabilíssimo. Verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando numa graciosa elevação da substância que constituía a superfície dessa orbe, como se fora um cúmulo de névoas opalinas, materializou-se um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor, que já me foi dado ouvir na existência do além-túmulo. Uma túnica delicada e leve, à maneira romana, caía-lhe dos ombros. Mas o que sobremaneira nos encantava era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas como bálsamos deliciosos.
Tal a profundeza do seu ensinamento, aliada à mais encantadora magia. Pela obra grandiosa da restauração das crenças puras, não me é possível reproduzir com fidelidade absoluta tudo quanto escapou dos seus lábios. Apenas nas minhas expressões grosseiras posso sintetizar a moral da sua inesquecível preleção. Irmãos, iniciou ele, em vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fugazes as ilusões do mundo físico. Felizmente, já vos despojastes do corpo de impressões materiais que conserváveis dentro das lembranças nocivas daquilo que, em sua maior parte, constituía o lado prejudicial da vossa existência passada. Repousastes no fim de labutas insanas e penosos trabalhos, reconstituindo o vosso organismo espiritual combalido nas lutas. Agora faça preciso que vos reergais para as tarefas dignificadoras. Na face longínqua da terra estão ainda sonhando e padecendo aqueles que amastes. Na superfície desse orbe distante lutam os homens obcecados pelo orgulho e pela impenitência. Lá todo um campo ilimitado de trabalhos se desdobra às vossas vistas. Guerras destruidoras, sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras, trabalhadas pelas mais duras privações, leis absurdas, ignorância, martírio, insânias, tudo se confunde, esperando a luz espiritual. Os homens têm lutado por muitos séculos procurando a verdade onde ela não se pode encontrar. Um dia lhes foi dado contemplar a face luminosa do divino plenipotenciário. Houve regeneração parcial dos abusos que se perpetravam e observou-se grande argumento da civilização. As criaturas humanas, porém, esqueceram muito depressa o sublime enviado. Os abusos de toda espécie reapareceram, a verdade foi obscurecida e o erro se restabeleceu no mundo. Os homens, no seu afã de saber, criaram então as filosofias e as ciências, as quais, contudo, não podem ir além da matéria. Em sua expressão mais grosseira, no orbe terreno, pois, verifica-se atualmente o eclipse das luzes espirituais. Cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. Voltemo-nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e provas, onde o pão que nutre o corpo se mistura com os prantos amargorosos das almas. Trabalhemos, levantemos as criaturas humanas da sua inércia moral. Verifiquemos a nossa ação sob as vistas amoráveis daquele que é o caminho, a verdade e a vida. A missão consoladora dos espíritos na terra. Mas, nesse momento, houve naquela maravilhosa preleção estranho estacato. Um relâmpago indescritível, esplêndido na sua beleza e silêncio, iluminou as profundezas do ilimitado. Eu não saberia contar o que se passou então. Um sentimento intraduzível de êxtase e veneração se apoderou de nossas almas, fazendo-nos curvar, cheios de compulsão e de lágrimas. Todos os espíritos que ali se confraternizavam sentiram como eu nessa hora uma energia nova, e, sem saber relatar o que se passara, adquirimos uma força que não possuíamos. Uma estranha iluminação fazendo-nos volver à superfície da terra, para a qual trazemos a missão consoladora. Desde esse instante integramos as fileiras dos que pugnam pelo aparecimento de uma nova era para a humanidade, e, laborando ao lado de todos quantos se experimentam sob o aguilhão da carne, esclarecendo-os e confortando-os de forma indireta, sem que sintam de maneira tangível a influência da nossa ação,
Nós queremos dizer a todos os homens como nos foi dito, naquela inenarrável momento. Sigamos a Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que o celeste enviado na sua infinita misericórdia faça cair em todos os corações a luz maravilhosa do divino relâmpago do seu amor. Um adeus. Meu filho, aí estão nas minhas cartas despretensiosas as primeiras impressões do meu espírito na vida do além-túmulo. Por mais que eu me esforce, não pude ser fiel nas minhas descrições referentes ao aspecto que formam os ambientes dos desencarnados. Objetos e panoramas que não se coaduam com as coisas conhecidas na Terra. É natural que permaneçam alheios à compreensão do homem e daí surge a dificuldade para que a alma liberta se manifeste com o objetivo de esclarecer as criaturas terrenas quanto à vida extracarnal. Minhas páginas refletem justamente o panorama dos planos da erraticidade no desenrolar da última catástrofe mundial, que enlutou milhares de corações quando se verificou o meu afastamento da vida material. Elas podem, aos olhos dos incrédulos, estar repletas de afirmações audaciosas e pouco acessíveis ao entendimento. Mas a morte é soberana e um dia os crentes e os descrentes atravessarão os caminhos da vida errática e hão de se certificar no sentido das coisas espirituais. Ao fim dessa série de minhas elucubrações, dou graças a Jesus por havê-las conseguido e ao caridoso guia que me auxiliou na exposição das ideias, ajudando-me nas deficiências da minha incultura. Nos momentos em que me aproximava de ti para escrever, sentia-lhe a salutar influência, ditando-me trechos inteiros para que eu os transmitisse com a fidelidade possível. Vezes inúmeras corrigia a pobreza das minhas faculdades de expressão e a ele devo o que pude grafar por teu intermédio. Possivelmente, meu filho, mais tarde prosseguirei escrevendo algo de novo. Contudo, enquanto se calha minha voz, continua desempenhando a tarefa que se foi confiada, fazendo jus ao salário do bom trabalhador. Nós sabemos o quanto tens sofrido no cumprimento dos teus deveres mediúnicos. Sacrifícios, dificuldades e provações, inclusive os espinhos aguçados que polvilham as tuas estradas. Tudo isso representa o meio de redenção que a magnanimidade do Senhor nos oferece na terra, para o nosso resgate espiritual. Suporta, pois, corajosamente e com serenidade cristã as reveses da tua existência. Exerce teu ministério confiando na providência divina. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa, porém no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. O dinheiro e o interesse seriam azinhavres nas suas cordas. Sê pobre, pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, e quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual, como se estivessem embriagados com um vinho sinistro. Não encares a tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva e ainda não merece os favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição. Refleti que, se na verdade tem exigido muito de ti, é que o teu débito é enorme diante da lei divina. Considera tudo isso e não te desvies da humildade. Nos tormentos transitórios da tua tarefa, lembra-te que és assistido pelo carinho dos teus guias intangíveis. Nas noites silenciosas e tristes, quando elevas ao ilimitado a tua oração,
Nós estamos velando por ti e suplicamos a Deus que te conceda fortaleza e resignação. A vida terrena é amarga, mas é passageira. Adeus, meu filho, dentro de todas as hesitações e incertezas do teu viver, recorda-te que tens neste outro mundo para onde voltarás uma irmã devotada que se esforça para ter junto dos filhos, que deixou na terra o mesmo coração extravasante de sacrifício e amor. No plano dos desencarnados. Ainda há pouco tempo, meu filho, manifestaste o desejo de que eu te descrevesse o local onde agora me acho no plano espiritual. É bastante difícil uma descrição literal com respeito ao meu novo ambiente, mas vou tentar fazê-lo, apesar das deficiências naturais que se me apresentam. A Terra é o centro, isto é, a sede do grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica. Não posso precisar número dessas esferas, porque elas se alongam até um limite que a minha compreensão por enquanto não pode alcançar. Quanto mais evoluído o ser, mais elevada será a sua habitação, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram com as de outros mundos mais perfeitos, seguindo os espíritos nessa escala ascendente do progresso, sob todos os seus aspectos. Somente agora consegui passar a segunda esfera, depois de penosos labores em favor do burilamento de minha personalidade. Procurei resumir o mais possível para oferecer-te uma ideia do meu habitar. Uma terra aperfeiçoada. Aqui, filho, sinto-me surpreendida, porque vejo uma espécie de continuação do planeta que deixamos. Imagina a Terra cheia das suas belezas naturais, porém moralmente mais aperfeiçoada, e terás a imagem dessa segunda esfera que me serve de habitação. Temos casa, pássaros, animais, reuniões, institutos como os das famílias terrenas, onde se agrupam os espíritos através das mais santas afinidades. A arte aqui é mais linda e mais perfeita, e como o culto a Deus faz parte integrante de todas as coisas de nossa nova vida. Há muita alegria entre nós. Eu, por exemplo, sinto-me rodeada de companheiros muito bondosos, com quem me entrego as tarefas que me são afetas. Como um grande distrito. O local onde nos encontramos é como se fora grande distrito terreno, sob a orientação de um chefe. Ainda outro dia, desejava saber as coisas mais pormenorizadamente, e eu busco satisfazer-te a curiosidade. Nosso governador chama-se Aulus, se é que posso transmitir-te o nome em linguagem equivalente ao dicionário terreno. É um elevado espírito cujo progresso e superioridade estamos distantes de alcançar. Foi um dos mártires anônimos do cristianismo nascente e, desde épocas remotas, semelhante entidade vem acendrando a sua evolução, que segue em altos voos para o regaço de amor de Deus. Chamo-lo príncipe, se é que podemos dizer-te tudo, de modo que possa compreender. E quanto a nós, que o obedecemos alegremente, integrados no conhecimento da hierarquia, que aqui é alguma coisa bem mais sagrada que essa que se conhece na Terra, não estamos inativos. Toda a atividade do distrito espiritual sob a administração de Aulus se compõe de núcleos destinados a socorros e auxílios a quantos se debatem entre as incertezas e as lágrimas da terra. As orações dos homens. Nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece,
os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade para podermos determinar os socorros necessários. Até as orações das crianças são tomadas em consideração. Qualquer pedido, qualquer súplica tem a sua anotação particular. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito. Tão puras elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Existem igualmente as imprecações mais negras e mais dolorosas. Todas, contudo, merecem o nosso particular carinho e acurada atenção. Há muitos espíritos elevados sob as ordens imediatas de Aulos e que vêm até nós transmitindo as ordens necessárias. Chamo-los anjos para te dar a expressão do respeito e da veneração que esses elevados seres nos merecem. E sempre um desses anjos chefia as nossas expedições para atender os que erram e padecem nos torvelinhos na luta material. A escada de luz. Da esfera em que me encontro, percebo perfeitamente que existe uma escada de luz atravessando os abismos, ligando as esferas umas às outras. A região imediatamente vizinha da Terra abriga muitos sofredores e muitos desesperados. Aí, frequentemente, descemos para buscar irmãos nossos que suplicam e choram, implorando o socorro e o auxílio de Deus. Nessa região há organizações perfeitas e inúmeras de muitos espíritos do mal, que, reunindo-se uns aos outros, formam congregações nefastas e terríveis. Nosso combate é contínuo para pôr os encarnados a salvo de suas traições e sevícias. Temos igualmente horas de repouso onde formamos projetos santificados e belos acerca dos nossos bem-amados que aí estão para nós como mortos, sepultados nos túmulos da carne. Muitas almas amantes que poderiam ter ascendido a planos mais superiores e formosos, aqui prosseguem ajudando aos que pelejam, estacionando voluntariamente nessas esferas inferiores nas quais me encontro, para esperarem um noivo, um pai, um irmão, uma mãe, muitos queridos do coração. No ambiente espiritual. Ainda aí observarás que, se existem os abismos tenebrosos como as regiões infernais de certos planos na erraticidade, ou como os purgatórios da terra, há também o recurso da bondade divina que constantemente acontece a cada qual, um anjo tutelar, um estímulo sagrado em favor de seu aperfeiçoamento e redenção. Há entidades aqui que só cuidam da confecção dos trajes de seus companheiros. A música e instrumentos mais perfeitos e mais adaptáveis à harmonia que os conhecidos na terra. Temos festas e assembleias celestes, meios de comunicação, visões à distância, através de processos que os homens estão ainda muito longe de entender. Todos os nossos trabalhos e atividades são regulados por leis de vibrações daí desconhecidas. A nossa matéria é mais delicada, o mundo vegetal muito mais soberbo e mais rico, minerais também os há, mais complexos e mais formosos nas suas estranhas colorações. Mas já é tarde e precisamos nos separar. Pretendo revelar ainda muita coisa de nossas ocupações e do nosso modo de vida, tendo obtido a permissão superior para isso. Por hoje é só. Fiquem todos na paz de Jesus, nosso divino Salvador. Nas regiões da luz. Desejo prosseguir nesta noite, meu filho, sobre as dissertações a respeito dos panoramas em cujo seio se desenvolvem as nossas atividades espirituais. Assim como as almas encarceradas na terra têm, às vezes, quando se tornam dignas de semelhantes conhecimentos, visões perfeitas e transcendentes em relação à vida real dos planos da espiritualidade pura,
Assim também alguns de nós, quando demonstramos resignação aos ditames do alto e boa vontade na execução da tarefa que nos é designada, conseguimos a companhia de amigos cheios de sabedoria que nos arrebatam temporariamente da esfera a que pertencemos, conduzindo-nos à visão grandiosa de outras manifestações mais elevadas na vida superior, no seio dos espaços infinitos. Foi assim que consegui a viagem a Saturno já descrita. Apenas dentro da incipiência de nossa evolução, ignorantes da nossa condição de entidades que a existência na Terra perfeitamente caracteriza, contemplamos esses mundos grandiosos, cenários sublimes de exteriorizações aperfeiçoadas da vida, mas sem compreender os fenômenos do seu desdobramento nesses meios, para nós totalmente desconhecidos e ignorados. Uma expedição de estudos. Ainda há pouco tempo, eu mais 2 companheiros fomos escolhidos para uma expedição de estudos atinentes à luz. E, sem que eu esperasse, elevado mentor nos conduziu bondosamente a um plano cuja beleza jamais suspeitei existir. Quando nos afastamos da esfera que nos serve de habitação, nunca nos sentimos de forma imediata muito à nossa vontade. É o mesmo que acontece a um homem terreno quando arrebatado inopinadamente do seu meio. Há sempre, nos que se mudam, no tocante a condições ambientais, a sensação de estranheza. Felizmente, semelhantes emoções pouco nos dominam em razão de termos ampliado as nossas faculdades de ação, educando a vontade e disciplinando os sentimentos. Como dizia, porém, atravessamos abismos de luz e hiatos dos espaços cheios de frio e de treva. Não obstante, o nosso mentor e guia asseverar que o espaço nunca está vazio, havendo em todos os seus recantos manifestações de vida, que nem sempre nos é dado conhecer. Em certa altitude, contemplamos o orbe terreno que não era mais que uma estrela de imensidade, brilhando com luz avermelhada, refletindo a claridade do sol que, por sua vez, nos afigurava uma lâmpada maior que as do uso comum, até que o centro radioso do nosso sistema e seus companheiros que rodopiam na imensidade, em condições de planetas opacos, figuravam pirilampos perdidos ao longe, no silêncio aparente do infinito, mas o espetáculo ao nosso lado era sedutor e deslumbrante. Três sóis de cores diversas. Penetramos numa atmosfera rosada plena de luz, mas de claridade suave, que se irradiava espalhando sons dentro da mais harmoniosa das cadências que os meus ouvidos escutaram nas condições de minha nova vida. Sobre as nossas frontes contemplávamos então um sol magnífico, cor de rosa quase enrubescido, emprestando ao ambiente em que nos movíamos as mais estranhas cambiantes. Todavia, não ficou aí a novidade. A seguir, percebemos que uma estrela esverdeada brilhava no infinito dos céus, misturando as suas claridades esmeraldinas com as tonalidades róseas que se estampavam em todas as coisas, e de repente, enquanto uma dessas estrelas se encontrava no zênite, e a outra prestes a desaparecer nos horizontes desse planeta maravilhoso, outro sol surgia. Amarelo, cor de laranja amadurecida, tonalizando como um elemento novo as paisagens. As ousadas concepções dos pintores terrenos ficariam aquém das sublimes realidades por nós observadas, referentes aos efeitos da luz nesse sistema de encantamento. O elemento sólido do orbe que pisávamos num dos mundos privilegiados que giram em torno desses três sóis,
de cores diversas. Era formado de substâncias que não é possível descrever. Mas lá observei a existência de oceanos e florestas, jardins, minerais, animais e muitas outras coisas que equivalem aos objetos e manifestações da vida sobre a Terra. Beleza, então aqui eu encerro a quinta parte do livro, né? E no próximo acredito que no próximo vai ser a parte final. Ok? Então, se você quiser ver as outras partes, tem a playlist aqui no canal. Você encontra todas as partes do livro lá. Até uma próxima.